a gente entra então na história de Jó, né, o primeiro livro de sabedoria ali dessa coleção, só que o livro de Jó, ele não foi escrito por um rei. E ele também não foi escrito para um rei. Então, esquece tudo que eu acabei de falar, ignora. Basicamente ignora. Por que Jó está aqui? Porque Jó é um livro de sabedoria. Então, os editores da Bíblia, né, eles acharam melhor colocar Jó ali, porque Jó não se encaixava em mais nada, porque Jó é um livro muito diferente, ele é um livro único. Ele está a parte de qualquer coisa que está acontecendo ali. Então, você vê aqui, ele acontece distante de Israel, na terra de Uz, não tem nada a ver com o povo de Israel, né? Todos os personagens ali não são israelitas. E aí tem algumas coisas bastante interessantes, né? Porque você não tem uma marcação de tempo, né? Tudo isso vai acontecendo. Só que olha só, os personagens, quando você vai lendo, sempre quando eles vão se referir a Deus, e basicamente a conversa toda é sobre Deus e o sofrimento, né? Quando os personagens da história eles vão se referir a Deus, eles geralmente usam um termo genérico para Deus, que é Elohim. Então Deus, a divindade. Tipo a divindade, você está agindo contra a divindade. É que a Bíblia traduz tudo como Deus, assim, né? Mas essa divindade. E quando o narrador da história vai falar sobre Deus, ele se direciona a Deus como Iavé. Qual que é a diferença? Iavé é como se fosse o nome próprio de Deus, quando ele vai conversar com Moisés e fala, como é que eu devo te chamar e como é que o povo deve te conhecer? Eu sou o que sou. Você vai me chamar de Iavé, o Senhor Deus. Então, é como se você falasse assim, ó, eu sou a divindade, o Senhor. Então, sempre quando você vê na Bíblia lá, Senhor, é tipo como se fosse o nome próprio de Deus. Né? Então, você tem Isaac, que é um homem, mas esse homem é Isaac. Então, a divindade que se chama o Senhor. Vocês vão me chamar assim. Então, você observa essa característica. Então, dá a entender pra gente que, embora a história não seja sobre o povo de Israel, é alguém da aliança. Mas, assim, basicamente a história de Jó, ela é atemporal, então é muito difícil a gente localizar. Os estudiosos, eles, num consenso um pouco maior, eles colocam ali mais ou menos no período de Abraão. Mas, assim, não tem relação alguma, a não ser uma única coisinha temática que a gente vai ver mais pra frente, né? Mas por que que isso acontece, então? Por que que os personagens não são israelitas? Por que que é tudo longe? E isso é intencional do autor. O autor, ele quer passar uma mensagem aqui, que a gente vai descobrir. Mas, basicamente, a ideia é que ele não quer que o leitor perca foco do que está acontecendo e quais são as questões de fato que estão sendo discutidas. Jó, ele é basicamente um personagem genérico, digamos assim. Genérico no sentido de, tipo assim, ele é uma representação de um tipo, né? Os amigos de Jó também são a representação de um tipo, então é quase como se fosse uma fábula. Alguns vão discutir que é uma história real, outros vão discutir que é simplesmente uma grande parábola, né, tudo mais. Não importa. A grande questão aqui de Jó são os pontos que o autor quer tratar, né? E ele quer tratar sobre essa ideia do sofrimento e como lidar com o sofrimento. E aí o livro de Jó ele vai fazer algumas das perguntas que nós sempre fazemos nesse mundo, digamos assim, esquecido por Deus, mas não é esquecido por Deus, né? Como eu falei em inglês, né? God's forsaken world, né? Então, por que a gente sofre? Por que você vai observar, por exemplo, pessoas que fazem o bem se lascando e pessoas que são os piores seres humanos só se dá bem, crescem, enriquecem. Você fala assim, cara, mas onde está a justiça nisso? Né? Então, por que existe impunidade para os ímpios? Por que existe tanta questão, né? Graças a Deus a gente tem o Brasil, que é diferente, né? Mas lá, assim, a justiça sempre prevalece, as pessoas são punidas de acordo com a lei e tudo mais, né? Mas, assim, a questão talvez mais importante é como, então, o cristão ou o justo, aquele que teme a Deus, ele deve se comportar, como é que ele deve olhar para Deus ao lidar com toda essa espécie de mal, né? Com todos esses exemplos de mal que a gente acaba tendo. Então, assim, quando a gente olha para esse paradoxo, né? O que é um paradoxo? São ideias conflitantes, né? Como é que a gente lida com ele? Teve um filósofo grego chamado Epicuro, que ele formulou ele chama de trilema, né? Você tem o dilema, que são duas ideias que se anulam, ele formulou um trilema, que são três ideias que não conseguem conviver, e ele fala que por causa dessas ideias, ele não consegue acreditar em Deus. Que ideias são essas? Veja, Deus, ele é amor, certo? Ele é amor total, ele ama a sua criação totalmente. Deus, ele é todo-poderoso, ele pode fazer o que ele bem entender, a hora que ele bem entender, certo? Deus é onisciente, ele sabe de tudo. Então veja, Deus ele pode acabar com uma hora que ele quiser? Pode. Deus ele sabe tudo de mal que está acontecendo no mundo? Sabe. Deus ele ama toda a criação? Sim. Essas três coisas não podem ser verdade. Porque se Deus ama completamente a sua criação e ele tem poder e ele não faz nada, é porque ele não sabe o que está acontecendo. Se ele ama totalmente e ele sabe o que está acontecendo, então ele não tem poder para isso.
Agora, se ele tem poder para isso, e ele sabe o que está acontecendo e não faz nada, então ele não ama. Essas três coisas não podem ser verdade. Logo, esse Deus que vocês estão falando aí, ele simplesmente não existe. Por quê? Porque o mal existe. Então esse é um problema que é lidado pela filosofia, com vários ateus, várias pessoas, pensadores e tudo mais. Olha, não tem como você conciliar um Deus justo e amoroso com todo o mal que acontece no mundo. As duas ideias, elas não podem conviver. E basicamente essa é toda a discussão do livro de Jó. Como é que você enxerga um Deus todo-poderoso e amoroso diante de tanto mal e de tanto sofrimento? E Jó, ele é então esse livro sobre como a gente pode entender e confiar nesse Deus, apesar de todo o sofrimento que a gente não consegue explicar. Né? Eu não consigo explicar o mal, mas eu sei que Deus é bom e poderoso. Como é que eu lido com essas ideias? Esse é todo o dilema aqui do livro de Jó. Né? O que a gente precisa entender ao ler o livro de Jó é que duas ideias básicas são consideradas em toda a história. Deus, ele é soberano, então nada acontece fora da sua autoridade, então ele é todo poderoso. Ele é onisciente, ele sabe tudo o que está acontecendo, nada acontece sem a sua intervenção. Então, digamos assim, o sofrimento que ocorre com Jó, a princípio ele parece ser causado por Satanás, né? Mas é Deus que está proporcionando esse sofrimento, é o próprio Deus. Então, assim, não adianta falar assim, não, Deus ele simplesmente permitiu. Sim, mas ele afligiu. Deus vai falar isso no final do livro, né? Quando ele está conversando ali, aliás, no começo ali, né, do segundo capítulo, quando ele vai conversar com Jó, com Satanás e tudo mais. E a outra coisa é, Deus é bom, ele ama o que é certo, ele ama o que é justo, e ele ama o ser humano, e ele odeia tudo aquilo que é mal. Mas então por que tudo isso acontece? Essa é toda a discussão. Então assim, no fim das contas, Jó não é uma explicação perfeita sobre por que o sofrimento acontece. Ele não se presta a responder o porquê do sofrimento, né? Ele, na verdade, é um livro que apresenta evidências sobre o caráter de Deus para ajudar a gente a ter fé e confiança nesse Deus quando a gente passar por sofrimentos que a gente não consegue explicar, né? Apesar de todas as circunstâncias. E aí, para a gente poder entender, de novo, né, o propósito do curso aqui não é ir verso a verso, é a gente ter aquela visão do Google Earth, né? O zoom ali geral de tudo que está acontecendo. Então a gente vai dividir aqui a estrutura do livro de Jó em três partes principais. Muitas vezes nós sofremos, apenas às vezes nós entendemos, mas nós sempre podemos confiar. Então basicamente essa é a estrutura básica aqui que a gente vai ver para entender a história do livro de Jó. A gente começa a história basicamente com a apresentação de Jó ali no primeiro verso. Né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Basicamente um modelo de ser humano assim, quase a gente poderia falar perfeito, né? Íntegro, reto, temente a Deus e que não é só que ele não pratica o mal, quando ele vê alguma coisa ruim, ele dá a volta, né? Ele sai da direção daquilo que é mal, ele quer realmente viver uma vida justa. E os versos seguintes vão dizer que ele não era apenas justo, ele era rico, ele era bem-sucedido, ele era sábio, e basicamente o resumo que o verso 3 fala é que ele era o maior de todos os do Oriente. Ele era assim, aquela figura do ser humano quase praticamente perfeito. Se você não for considerar o que Paulo vai falar sobre Romanos, que todos são pecadores, você pode basicamente falar que Jó é um homem perfeito, né? Só que a história vai se desenrolar apresentando pra gente não o que Jó tem, mas o que Jó vai acabar perdendo. Tudo aquilo que ele vai perder no decorrer da história. E aí, os 8 versículos seguintes ali, do 13 em diante, você vai ver a derrocada na vida de Jó. Isso acontece em 3 momentos, assim, né? Fala assim, ó, vem um cara e fala assim, ó, Jó, basicamente todo o seu gado foi destruído, acabou, morreu todos os seus servos. Aí o texto fala assim, ó, quando ele estava terminando de contar a história, viu um outro servo e falou, ó, sabe na questão de economia, de investimento, né, o que os grandes teóricos dos investimentos falam é que para você ter uma boa carteira, um bom portfólio de investimento, o segredo é você diversificar. Então Jó diversificou, ele colocou lá cana de açúcar, gado, ele colocou galinha com ovo lá, ele colocou uma hortinha, leite. E aí o que acontece? Um por um o portfólio dele vai sendo destruído. Sempre sobra o portador da boa notícia, né? Como é que notícia ruim sobrevive, né? E aí, assim, o cara o segundo terminando de contar, vem o terceiro. E aí, quando você fala assim, não, agora deu ruim, né? Porque o cara perdeu todo o portfólio dele. Aí vem um outro servo falar o quê? Sabe os seus filhos? Então, aconteceu um acidente, uma calamidade, e aí os seus filhos morreram. Aí você fala assim, será que dá pra piorar? Né? A gente fala isso no Brasil, né? Pior que tá, não fica. Então, sempre dá para ficar pior, né? E aí o que vai acontecer?
Jó vai perder a sua saúde. Né? Ele vai ser afligido por todo tipo de chagas, de doenças ali. E o texto deixa claro que tudo isso acontece o quê? Num piscar de olhos. Né? Esse fluxo de como a história vai ser contada. Um estava terminando de falar, o outro veio. Ou seja, cara, foi assim, ó, vral. Né? E aí passou um pouquinho mais de tempo, perdeu a saúde também. E aí, basicamente, essa é a introdução do livro. Né? Jó era um cara bom, justo, íntegro, e do nada as piores coisas aconteceram com ele. Só que assim, a gente vê a intensidade de como isso vai acontecer na vida de Jó, e a gente pode pensar assim, mas Jó é um caso à parte de sofrimento, né? Só que assim, quando você olha para a história da humanidade, assim, não importa se as coisas acontecem num piscar de olhos ou se vai demorar a vida inteira, né? Tem uma frase aqui do Sir Walter Scott, ele fala assim, venha rápida ou devagar, quem vem no final é a morte. Então assim, pode acontecer num instante, pode demorar o tempo todo. No final, o cara foi uma vida inteira muito boa, rico, usufruiu, vai morrer. E vai deixar sofrimento para a família dele. Né? Então assim, não tem para onde escapar, o sofrimento é algo universal e a gente tem que lidar com isso, só que isso é muito complicado. Né? Lidar com o sofrimento é uma coisa meio sofrida. Né? Então, fazer o quê? E é interessante como a gente lida muitas vezes com o sofrimento como cristãos. Né? Basta você, assim, de novo, olhar muitas vezes para o nosso púlpito. Para o nosso púlpito, estou falando em geral. Qual que muitas vezes é o teor das nossas mensagens? Você vai prosperar, vai dar tudo certo, Deus está com você, você vai se dar bem no final. É sempre aquela coisa assim de oferecer assim, um empurrão e tudo mais. E muitas vezes a gente não gosta de lidar com o sofrimento na nossa vida, porque parece que não existe essa conexão, né? Eu estava montando aqui a aula e eu lembrei de um episódio que aconteceu. Eles promoveram lá digamos assim, uma situação lá para incentivar a galera a ler a Bíblia e tudo mais. Sabem aquelas caixinhas de promessa, que você tira os versinhos? Em vez deles darem uma caixinha de promessa, eles pegaram aquelas biblinhas promocionais, que são bem baratinhas, assim, que né, geralmente para explorar, e aí eles fizeram uma capinha bonitinha lá, tal, Bíblia da promessa, de promessas. E aí esses versinhos que tem na caixinha de promessas, eles foram grifando em toda a Bíblia. Então, se você vai passando as páginas assim, tá cheio de grifo, as promessas. Aí eu fiquei curioso, falei assim, deixa eu ver uma coisa. Aí eu abri no livro de Jó, aí fui passando as páginas, não tinha nada grifado. Eu falei assim, o que fizeram com o livro de Jó? Não tem nada aqui que dá para aproveitar, não. Se lascou, ó, você tá fazendo besteira. Não, se lascou. Não tem promessa aqui, né? Então, assim, Jó é um exemplo de alguém que sofreu, mas ele lida com o sofrimento de uma forma honesta. Eu falo assim, Deus, está doendo, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, eu estou a ponto de gritar que o Senhor não vai me responder. Né? E no final Deus fala assim, olha, parabéns, Jó, você lidou da forma correta. Você fala assim, né? Por quê? Porque a gente é meio que hipócrita, né? A gente quer pousar de que tudo está bem, de que a vida do cristão é muito boa e tudo mais, mas cada um de nós sabe o quanto a gente sofre muitas vezes, seja um sofrimento pequeno, seja um sofrimento grande. Cada um sabe a expressão, né? Onde o calo aperta, onde a gente sente as coisas, né? Hoje você sofre, hoje não, né? Mas assim, muito mais agudo e perceptivo o nosso sofrimento mental, né? A gente estava conversando aí sobre estresse, sobre pressão e tudo mais. Cara, o sofrimento ele vai se manifestar de várias formas e o livro de Jó mostra alguém lidando com isso de uma forma honesta. E aí a gente vai para o verso 8, que começa assim, então, a narrar, após essa narrativa do que acontece ali na vida de Jó, ele se senta, né, nas cinzas ali, as cinzas eram aquelas coisas que eles usavam, né, eles pegavam pó de cinza lá da fogueira, dos negócios, eles jogavam sobre si, assim, para poder lamentar e tudo mais. Ele senta num monte de cinzas, assim, basicamente a minha vida é o que sobrou essas cinzas aqui, né. Ele senta ali e aí ele pega um caco de barro ali, começa a raspar as feridas e tudo mais. E aí, né, a mulher dele aparece para encorajar. Né? Parece para dar um suporte moral para ele. Ô Jó, você não desistiu de Deus ainda, não? Amaldiçoa esse Deus e morre. Obrigado, amor, já vou jantar, né? Tipo, amaldiçoa esse Deus e morre. Então, assim, até o suporte assim, que ele poderia ter na sua família, basicamente nada ficou. Né? Só que assim, não adianta culpar a mulher de Jó, né? A mulher de Jó também era dona de todo o empreendimento de Jó LTDA, perdeu todos os filhos. O marido dela, tá? Assim, Jó, você ainda tá, assim, Jó, não tem mais o que fazer, desiste. Vai ser bom para todo mundo. Assim, ela tá desesperada também, né? Só que aí Jó responde, né, assim, num tom um pouco mais cordial, ele fala assim, você tá falando que nem uma maluca, né, sua doida, né? Aí ele vai colocar bom senso nela, mas você percebe que durante a história Jó vai enfraquecendo um pouco nesse bom senso, né? Mas aí ele fala assim, olha, a gente aceitou o bem de Deus todo, né? Todas as bênçãos de Deus,
Tudo que Deus forneceu pra gente, todo o cuidado, todos os bens financeiros, tudo, né? A nossa família, tudo. Deus deu. E agora que ele tirou, você vai reclamar porque ele não está sendo justo, né? Agora é interessante, né? Quando ele deu tudo para nós, ele foi justo, porque a gente merece tudo que Deus nos dá de bom. Mas aí quando ele tira, ele está sendo injusto porque a gente merecia isso. Mas peraí, o que você fez para ter essas coisas? Nada. E agora que ele tirou, você está falando que ele é injusto porque ele tirou, né? Basicamente essa vai ser a mesma discussão que Jonas vai ter com Deus, né? Com a plantinha. Não sei se vocês lembram da história da plantinha. Ah, o senhor é cruel, o senhor matou a plantinha. Mas você plantou? A planta? Não. Então o que você está reclamando aí da planta, né? Enfim, essas são as emoções que a gente lida na nossa vida. Só que o texto vai dizer que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Jó passa por isso, ele vai reclamar assim, o livro inteiro. E o texto diz, Jó não pecou com seus lábios, porque responder ao sofrimento de forma honesta não é pecar. É simplesmente entender que a gente não está no mundo ideal de Deus. Essa é a coisa mais honesta que a gente pode se fazer, né? Só que a reclamação de Jó, o lamúrio de Jó não é a única coisa que ele faz no livro. Por isso que Deus diz que ele agiu corretamente, né? Esse sofrimento audível que ele emana está acompanhado de outras coisas, de afirmações sobre quem Deus é e tudo mais, né? Enfim, aí agora a gente vai para a segunda parte, então, após esse prelúdio, né? A gente tem uma transição, porque às vezes nós entendemos o que acontece, né? Às vezes. O que vai acontecer? O resto do livro, agora, basicamente, a grande maioria do livro vai se concentrar em torno dessa ideia de que às vezes nós entendemos. Por quê? Porque o resto do livro vai ser uma discussão entre 5 pessoas, basicamente, e depois Deus, sobre, tá, eu preciso entender por que esse sofrimento está acontecendo com Jó. 5 pessoas e depois Deus? É, Jó, E os 3 amigos? os 3 amigos e Eliú. Ah, é verdade, tem um outro. Aparece um maluquinho lá no final, É mesmo, é verdade. então, que ele fala que ele estava acompanhando toda a conversa. É mesmo. E ele fala assim, ó, enfim, a gente vai chegar ali, né? Mas basicamente é isso daí que vai acontecer. Mas a história vai dizer o seguinte, quando os 3 amigos de Jó, e o texto vai dizer que eles vieram bem de longe, um vem de não sei aonde, o outro vem de não sei o que lá, e o outro vem de... Parece que cada um vem de uma ponta do lugar, né? E aí eles vão representar, então, o pensamento de todos esses lugares e tal. E aí eles se sentam junto com Jó, e o texto diz que eles ficam ali ao lado dele, em silêncio, por 7 dias e 7 noites, né? Eles olham para Jó e falam assim, não tem muito o que falar aqui. Aí eles sentam e ficam lá. E eles só ficam se lamentando pela situação de Jó, né? E essa é a coisa mais inteligente que eles fazem no livro, né? Basicamente ficarem sentados em silêncio, basicamente quietos. Mas não é isso que eles fazem, né? Finalmente, o que vai acontecer? Jó vai quebrar o silêncio no capítulo 3 e ele vai, digamos assim, iniciar a defesa do seu caso. Ele vai desabafar sobre o que está acontecendo, quebrar esse silêncio de 7 dias. E aí a gente vai ter do capítulo 3 até o capítulo 28, 3 ciclos de debate entre Jó e seus amigos. Então o que acontece? O primeiro amigo fala, o segundo amigo fala, o terceiro amigo fala, Jó responde. Esse é o final do ciclo 1. A ciclo 2, mesma coisa. Um fala, outro fala, outro fala. Basicamente, nos 3 ciclos, eles vão argumentar a mesma coisa. E cada um deles só vai dar, assim, exemplos diferentes, argumentos... Não argumentos, o argumento é sempre o mesmo. Mas, assim, eles vão abordar o mesmo argumento de perspectivas diferentes, dando exemplos diferentes e falando ali e tudo mais. Mas, basicamente, é esse ciclo. Os 3 falam, um em sequência do outro, sempre um em sequência do outro, os mesmos, e aí Jó responde, né? E Jó, então, antes da gente ir para esse ciclo, no capítulo 3, ele inicia, então, esse diálogo falando assim, olha, verso 23 do capítulo 3. Por que se concede... Tem muito mais coisas, tá? Eu só peguei trechos aqui, senão, né, a gente vai ficar eternamente. Mas eu peguei amostras, assim, de cada ponto. Então, o resumo aqui do que Jó falou, então, desse desabafo. Por que é que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto? E a quem Deus cercou de todos os lados? Aquilo que eu temo me sobrevém e o que eu receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. E aí ele continua dizendo assim, maldito dia que eu nasci, amaldiçoado seja o ventre daquela que me gerou, era muito melhor ter nascido no... E ele fica lamuriando, pra que Deus me colocou nesse mundo, se eu só vou sofrer, era melhor não ter nascido. E ele fica, ele fala. E os amigos vão ouvindo aquilo e falam assim, peraí, Jó, tudo bem, a gente veio aqui se lamentar por você, mas você mereceu, né? Você fez a boa coisa. Então, assim, agora a gente vai começar... a partir do capítulo 4, essas rodadas de discussão, onde basicamente eles vão ficar acusando Jó o tempo todo para poder defender Deus, né? Porque parece que você só pode fazer uma coisa ou outra, né? Então,
os amigos de Jó, eles insistem que essa calamidade só acontece na vida de Jó porque Jó pecou. Então, Jó merece o que estava acontecendo e ele devia se arrepender. Basicamente, isso é o que eles vão falar o tempo todo. Então, por exemplo, no capítulo 4, verso 7. Pense bem, Jó. Será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade, ou seja, os que acumulam a iniquidade sobre si, semeiam o mal, eles também vão colher isso. É meio míope essa observação do amigo de Jó, né? Ele fala assim, olha, pelo que eu vi até agora, nunca vi inocente sofrendo. Parece que você é cego, né? Parece que você não sai de casa, né? Jó vai argumentar isso mais pra frente, né? Mas enfim, nessa situação Jó vai falar assim, olha, eu sou inocente. A sua experiência, o seu campo de observação limitado não diz nada ao meu respeito. Eu sou inocente. Então ele diz no capítulo 13, tenho já bem encaminhado a minha causa e eu estou certo que eu vou ser justificado. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu vou ficar calado e vou morrer. Então ele fala assim, olha, eu sou inocente. Tudo isso aí que vocês estão falando, muito bonito que vocês estão falando, tudo mais, mas assim, não se aplica a mim. Então, se não se aplica a mim, é mentira. A observação de vocês não vale de nada. Aí a gente vai para a segunda rodada de discussão. E aí começa de novo as mesmas coisas, de outras maneiras, um outro tipo de poesia, mas o mesmo argumento. Olha, o seu discurso, Jó, está errado. Ou assim, você é um mentiroso deslavado que está mentindo na nossa cara, ou você está ignorando alguma coisa que aconteceu. Você fez algum pecado oculto aí que você não sabe. Então assim, tudo bem, vamos partir do pressuposto que você é honesto no que você está falando pra gente, que você não pecou. Mas é porque você não sabe que você pecou. Porque não tem como, Jó. E aí eles começam. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Olha o que ele está falando aqui. O que ele está falando não faz nem sentido, né? Fala assim, não, os maus logo têm a paga da sua maldade. Sério? Porque é um mundo de cão comendo cão e o mais forte sobrevivendo, e quem é mais psicopata prospera, né? Já viu aquelas pesquisas de que a maioria esmagadora dos CEOs geralmente tem traços de psicopatia, né? Porque para eles chegarem nos altos cargos, eles não têm que ter emoção. Então parece que assim, parece que é os maus que vão sempre prosperar e estar no topo do poder, né? E não é maus no sentido daquela pessoa perversa, mas assim, as pessoas que parecem que têm uns traços menos piedosos são as que mais prosperam e tudo mais. E os caras falando assim, olha, você não sabe que desde que o mundo é mundo, nenhum mal prospera e os inocentes, não acontece nada com eles? O que você está falando aqui, né? E aí Jó vai insistir que ele está certo. Ele fala assim, olha, será que vocês nunca interrogaram os que viajam e não levaram em conta suas declarações que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Jó fala assim, vocês nunca saíram de casa, né? Vocês nunca conversaram com a dona Maria lá da esquina, que mora na periferia, para perguntar se ela tem o que comer, ela e os 7 filhos dela têm o que comer no final do dia. Dona Maria nunca fez nada a ninguém, uma moça vai para a igreja, você nunca conversou com ela, né? Porque essa mulher, conversa com ela para ver. Agora, vai ver esses caras aí, esses CEOs, esses políticos aí que estão forrados de grana e tudo mais. Esses caras assaltam todo mundo, eles fazem tudo que é errado, e você vê, os caras só progridem, só tem sucesso, só tem sucesso. Então assim, o argumento de vocês não se aplica a mim, o argumento de vocês está furado. E aí na terceira rodada de discussão, então, eles vão falar assim, olha Jó, você está escondendo alguma coisa. Né? E aí eles começam a dizer o seguinte, olha, será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? E aí na sequência dos versos, eles vão falando assim, ó, Jó, olha bem no fundo do seu coração. Será que não teve nenhuma viúva aí que você defraudou? Não teve nenhum órfão aí que você ignorou? Será que não teve ninguém aí que, no fundo, assim, olha para dentro do seu coração, Jó, você vai ver que alguma coisa errada você fez. E o começo do texto falava que Jó, ele era generoso, que ele sempre auxiliava os que estavam sofrendo, que ele, se ele pensava que os filhos dele tinham feito alguma coisa errada, ele ia lá e fazia sacrifício por eles. Jó, assim, ele é aquele cara que ele cobria cada aresta, sabe? Cada ponto, não vou deixar nada ao acaso, que eu quero ser uma pessoa realmente íntegra. E eles começam, Jó, olha no seu coraçãozinho. Será que não teve lá uma pessoa que você fez um negócio escuso, assim? Jó, não tem como. É a ordem das coisas. Quem é mal, sofre. Quem é bom, progride, não sofre. E Jó fala assim, olha, tem alguma coisa errada aí nesse meio desse processo, porque não é o meu caso. Eu não sou esse cara que vocês estão pensando, né? E aí ele diz, olha, longe de mim que eu dê razão a vocês. Eu não tenho como concordar com isso. Até morrer, jamais abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. A minha consciência não vai me acusar em toda a minha vida. Olha, eu durmo tranquilo. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro, ó, e durmo assim, ó,
tranquilão a noite toda, não tem nada pesando na minha consciência. Mas assim, vocês continuam insistindo com isso. E aí, basicamente então, qual que é o resumo de todos esses 3 ciclos, né, de debates entre os amigos de Jó e Jó? Basicamente eles vão falar assim, olha, o primeiro pressuposto que a gente tem que ter na linha de argumento aqui é Deus é justo. Todos concordamos com isso? Sim, os 3 amigos concordam, Jó concorda e a gente concorda também. Deus é justo. Senão a gente não tem nenhum propósito de a gente continuar nenhum tipo de debate. Se Deus é justo, qual que é a implicação disso? Ele vai governar todo mundo nos moldes dessa justiça, né? O fato de Deus ser justo implica de que ele vai governar com justiça. Logo, se Jó está sofrendo, a única explicação plausível é ele merece. Então o sofrimento que Deus impôs sobre Jó é justo. Porque ele fez alguma coisa e ele está recebendo a sua paga. E qual que é o argumento de Jó, então? Eu sou inocente. Então, assim, vocês estão partindo do pressuposto que Deus é justo. Eu vou partir do pressuposto que eu sou inocente. É a única coisa que eu tenho como garantir para mim mesmo aqui. Se eu sou justo, logo o meu sofrimento não veio da justiça divina. Só que aí quais são as implicações básicas, segundo os amigos de Jó, dentro desse argumento de Jó? Eles acham que Jó acha, né, que Deus não governa o mundo nos moldes da justiça. Porque se eu sou inocente e estou sofrendo, Deus não é justo, né? Então, ou ele não governa com a sua justiça, ou ele não é justo de fato. Não tem como essas coisas, de novo, coexistirem. Então fica esse debate, se resumindo sempre a esses mesmos pontos. Qual que é a grande suposição aqui, então, no modelo de pensamento tanto de Jó quanto de seus amigos? É esse pensamento binário de que o mundo funciona numa ordem perfeita, de que não existe nenhum fator que vai colocar uma chave de fenda na engrenagem, sabe? De que não existe nenhuma mosca na sopa. De que tudo acontece assim numa fluidez perfeita, de que toda a ordem natural do mundo ela está inalterada. Logo, se as ações humanas são boas, justas, são sábias, ele vai receber sucesso e recompensa. Se as ações desse indivíduo são más, são estúpidas, são perversas, vai causar desastre, vai causar castigo. Essa é uma fórmula matemática. Fez o bem, recebe o bem. Fez o mal, recebe o mal. Essa é a grande suposição desse debate. Então, por causa desses fundamentos, desses silogismos, a conclusão sempre vai ser a mesma. Ou Jó pecou, ou Deus é injusto. Só tem como você concluir uma dessas duas coisas, né? E aí, a gente chega no capítulo 29, e aí do 29 até o 31, Jó vai fazer um discurso ali reafirmando sua inocência, né? Ele vai falar, olha, eu não fiz nada, ele continua, né? Assina a minha defesa aqui, e aí ele vai falar assim, olha, eu exijo... Calma aí, Jó, né? Eu determino, né, que Deus apareça aqui agora, eu exijo uma explicação de Deus. Deus tem que falar alguma coisa, porque assim, a gente vai ficar dando volta aqui atrás do rabo, dando volta, e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então assim, o único que pode desempatar essa discussão é Deus. Então que Deus apareça aqui, Deus argumenta, eu chamo Deus como testemunha para o banco dos réus, né? Para ele poder falar aqui o que está acontecendo. E aí, esses 3 capítulos aqui vão ter esse resumo. Só que aí, em vez de Deus aparecer, quem aparece é esse camarada chamado Eliú. Eliú é um jovenzinho, né? Digamos, aquele jovem que frequenta a Universidade Pública de Humanas. Ele sabe tudo, mas nunca viveu nada na vida, né? E aí, assim, ele conhece muito bem a teoria, nunca saiu do apartamento, né? É o famoso revolucionário de condomínio. Aí, de iPhone, Ele vai aparecer dos capítulos 32 até o 37 e ele vai dar 4 discursos. Ele começa falando logo no primeiro discurso o seguinte, olha, eu estou acompanhando a conversa de vocês e eu não falei nada porque eu sou mais jovem, vocês são mais velhos, mais sábios, né? Então vocês têm prioridade aí e tal, então eu não queria ser rude, né? Só que vocês estão falando besteira pra caramba, viu? Eu não aguento mais ouvir vocês falando, Jó tá dando uma prensa em vocês estão permitindo ele falar tudo isso sobre Deus, vocês não resolvem um assunto, então assim, agora eu vou falar. Esse é basicamente o primeiro capítulo. Eu sou bom, vocês são uns velhos ultrapassados, né? Vocês precisam ouvir argumentos novos. E aí, qual que vai ser o grande resumo aqui do que ele vai falar? Olha, vocês estão focando toda a discussão em Jó. E esse é um problema, porque vocês não estão focando a discussão em Deus. Vocês estão fazendo muita introspecção em Jó, tentando descobrir, sendo que essa é uma variável. Vocês têm que ir para algo que é absoluto. Deus é justo e pronto, acabou. Se ele é justo, então, vocês precisam mudar as premissas. Talvez o sofrimento dele não seja
um pagamento, né, uma disciplina por algo errado, não seja um castigo, né? Talvez Deus esteja mostrando uma forma piedosa de evitar que Jó cometa um pecado lá na frente, que Jó se torne arrogante porque ele tem muito dinheiro, não sei, né? Começa a confabular. Não sei o quê. Ele está tentando explicar assim, olha, Deus deve ter feito isso por alguma razão. Talvez foi porque no futuro ele ia cometer um pecado, talvez seja para ele corrigir algum vício, né? Alguma questão de caráter que está se desenvolvendo e tal. Deus tem a sua razão, só que ele termina falando o seguinte, olha, Jó, mas mesmo que tudo isso seja verdade, Deus é amoroso, ele está fazendo isso para disciplinar você e tudo mais, toma cuidado com o que você fala de Deus, tá? Você estava, né, ultrapassando o limite ali da blasfêmia e tal. Então, mesmo que tudo isso seja verdade, que Deus às vezes nos pune para poder, né, cuidar de nós e tudo mais, ainda assim é bom viver uma vida virtuosa, é bom obedecer a Deus e tudo mais. No capítulo 34, 10, ele fala: por isso vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade, e longe do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Tenha cuidado para que a ira não o leve a zombar, nem permita que a grande quantia do resgate o desvie, né? O preço a ser pago, tire o seu foco daqui, né? Cuidado, não se incline para a iniquidade. Você parece preferir a iniquidade à sua miséria, né? Então assim, Jó, você... sabe aquela história, você quer ser feliz ou tá certo? Né? Então assim, cara, parece que você quer se apegar à miséria só para provar que tá certo. Cara, se arrepende. Você tá isso aqui de blasfemar, se arrepende e deixa Deus agir na sua vida. Cara, se arrepender do quê? Né? Eu não fiz nada. Jó, você quer ser feliz ou tá certo? Né? Então assim, cara, tem alguma razão para isso. Deus tem os seus propósitos. E se você olha bem assim na nossa vida, ao nosso redor, sempre tem alguém, e às vezes esse alguém somos nós para outro alguém, que tem certeza de que o que você está passando é por essa razão aqui. A gente estava falando assim, fulano de tal bateu o carro. Mas você sabe o que ele fazia com a esposa, né? Eu sempre desconfiei, porque um cara não tem uma empresa daquele tamanho de graça assim, né? O cara não prospera daquele... A gente sempre sabe o sofrimento dos outros por qual razão que é. E a gente sempre senta no banco de Deus para falar assim, olha, isso que está acontecendo na sua vida é por causa disso. A gente sempre é o todo soberano, que sabe de todas as coisas, a gente sabe cada razão. E aparentemente ele representa essa pessoa, que ele tem a perfeita explicação para por que você está sofrendo. Qual que é o grande resumo aqui do argumento de Eliú? De novo, voltamos para o pressuposto de que Deus é justo, certo? Não tem como a gente partir do debate sem essa premissa básica e imutável, absoluta. Deus é justo. Logo, a implicação disso, a mesma dos amigos de Jó. Deus governa o mundo nos moldes da justiça. Só que a conclusão que ele chega é: talvez, Jó, né, isso pode ser um aviso, pode ser uma disciplina ali para evitar pecados futuros, para moldar o seu caráter, né? Mas, Jó, cuidado, não acuse Deus, né, levianamente e tudo mais. Ele diz assim no 37, logo no finalzinho: quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender. Engraçado que ele fala isso, né? Que tudo que ele falou até agora é tentando explicar Deus, as motivações de Deus. Quanto ao Todo-Poderoso, não podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Ele ali tentando dar uma despertinho, os amigos tentando fazer a mesma coisa, e até Jó, em certo sentido, né, querendo botar banca ali e tudo mais. E aí, finalmente, no capítulo 38, Deus aparece. Jó não responde aos argumentos de Eliú, né? Deus, finalmente, ele aparece ali. E aí Deus, assim, ele dá uma lavada em Jó.